Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Wellington Calazans e este é o programa Cafezinho no WC, que começa a partir de agora. Este é o programa que vai ao ar de segunda a sexta, aqui no Cafezinho e também no Botando Pilha e outras páginas que compartilham com a gente. E você é convidado a compartilhar a partir de agora para que nós possamos fortalecer essa corrente aí, não é? Essa resistência. Bom dia, Tássia Camargo. Bom dia, Roberto Sabo, Silvana Salvador, Bete Garcia. Bom dia para todo mundo que está chegando. Bárbara Arena. Um ótimo dia para José Faquino também. Bom dia para você onde quer que esteja. Ontem o debate foi bom, hein, Tássia? Muito obrigado. Dri Bezerra acordando super cedo, 5 da manhã, no Nordeste do Brasil. Grande Márcia Nunes, bom dia para você. Ana Luquezzi, bom dia. Um bom dia onde quer que você esteja. Eu mando aqui o meu abraço forte para todo mundo que assiste dentro do Brasil e fora do Brasil. José Luiz Almeida, Celine Pereira, Ana Rita Coelho. Pois é, uma pequena interrupção aqui, mas a gente segue a transmissão. O Rômulus Maia também, ele que vai conversar comigo daqui a pouquinho. Rômulus daqui a pouquinho vai estar com a gente. Ana Tomazini chegou também. Sim, Tássia, foi ótimo o programa de ontem. Ontem teve cafeína. A gente teve um problema na transmissão no início do programa, mas depois transmitiu pela página, pelo YouTube. A audiência foi muito boa também por lá. E foi muito bom poder debater soberania e também nacionalismo. Bom dia para Adonise Meirelles. Bom dia para Camila Govedice. Bom dia para todo mundo que está chegando. Vou botar aqui a musiquinha de espera, tá bom? Para a gente ir compartilhando o programa, ampliando aí a nossa audiência. Para reforçar a saúde nacional. Pois é, um ótimo dia para você. Bom dia! Eu sei que vocês estão ansiosos aí, né? Porque muita coisa... O dia de ontem foi um dia bastante agitado, né? Muita coisa aconteceu ontem. E... às vezes as pessoas acordam com um sentimento, com a sensação de que eles venceram, né? Eu vejo, inclusive, o Paulo Henrique Amorim, que eu admiro demais no Conversa Fiada, dizendo: temos que reconhecer que o golpe venceu. Bem, o golpe para mim venceu quando eles conseguiram tirar Dilma. Não houve a resistência necessária, não é? Essa é a minha opinião. Agora, a minha pergunta é: será que eles vão conseguir manter esse povo calmo durante muito tempo? Será que não vai haver aí um levante popular para a recuperação do Brasil? Será que não existem militares que estão vendo que o Brasil está sendo invadido e que alguns militares é que estão cedendo toda a nossa soberania, estão reduzindo o Brasil a um nada? Será que não existem juristas que estão vendo que a justiça está desmoralizada? Será que não existem políticos que estão vendo que este caminho é o caminho errado? Será que a sociedade também, na sua grande maioria, que já reprova Temer, não está organizando no seu íntimo, né? Cada um em si primeiro, para depois partir para o coletivo, alguma reação proporcional a essa invasão? Então, eu acho sempre precipitado dizer que está tudo perdido, que o outro lado venceu, porque a luta não é uma luta de controle remoto, de guerra virtual, de postagem no Facebook ou isso e aquilo. A luta, ela engloba problemas reais e esses problemas reais, eles fazem parte da rotina dos brasileiros. Eu falei aqui uma certa vez e repito, eu comentei inclusive com o Miguel do Rosário e comentei com outras pessoas que fazem comigo o cafezinho, que se a nossa luta tivesse perdida, nós estaríamos com o Fernando Henrique Cardoso e o José Serra e o Alckmin sendo eleitos no Brasil, não é? Porque em São Paulo eles conseguem, estranhamente, né? Porque São Paulo não anda nada bem.
mas estaríamos com Fernando Henrique e aquela turma dos tucanos, Aécio, etc., eleitos. E eles não foram eleitos. Com todo o apoio que eles recebem da Globo, eles não foram eleitos. E sabe por que isso? Porque não existe Rede Globo que sustente um povo faminto feliz. Não vai ser um idiota com o microfone na mão, nas tardes de sábado, mandando um pai de família dar voltas com um carro de mão, carregando a família no carro de mão para poder ganhar uma migalha que vai fazer com que o povo se divirta e ache que a vida vale a pena e que os sonhos serão realizados. O sonho brasileiro não é o sonho norte-americano, que é uma loteria, né? E que eles vendem como a terra das oportunidades. O sonho brasileiro é o sonho das riquezas do Brasil sendo revertidas para o brasileiro. E é essa a grande diferença entre ser brasileiro e ser norte-americano. E os norte-americanos não percebem isso. Por mais enlatados que eles joguem na cabeça do brasileiro, por mais que eles joguem absurdos como normais, como coisas normais dentro do Brasil, os norte-americanos vão perder essa batalha para a gente, para o nosso povo, como os ingleses perderam para Gandhi na luta de resistência pacífica de Gandhi. Então, não adianta ficar agora achando que eles ganharam. Os absurdos são grandes? São revoltantes? São revoltantes. Mas qual a surpresa de ser golpeado todos os dias, depois que você vê a justiça desmoralizada, permitindo que uma presidenta que foi eleita com mais de 54 milhões de votos seja afastada sem crime de responsabilidade. Que todos os dias as evidências, as provas sejam escancaradas de compra de votos, de compra disso e daquilo, e ninguém é punido. Que um presidente nitidamente ladrão compra os votos com dinheiro do povo para trabalhar contra o povo e a justiça não faz nada. Que quer entregar o pré-sal com o preço do litro a 1 centavo. Olha só que absurdo esses caras querem fazer. A riqueza do Brasil para educação e saúde, que sempre foi o nosso sonho, eles querem entregar a 1 centavo de dólar o preço, o litro. Vocês entendem? Reajuste de energia elétrica, de energia elétrica como um todo, não é? Salvar empresas falidas, punir micro e pequenas empresas. Será que isso que eles estão fazendo é a vitória deles? É a nossa derrota? Ou eles estão fazendo um grande favor? Eles estão finalmente mostrando ao brasileiro que nós precisamos sim reagir e construir uma nação melhor. Essa é a pergunta que eu faço. Essa é a pergunta que eu faço a você antes que você entregue os pontos. Essa é a pergunta que eu faço a você antes que você ache que nós já perdemos tudo. Eu acho que nós não perdemos. Eu acho que nós estamos num processo de construção da nossa vitória. Essa é a impressão que eu tenho. Então, longe, bem longe, de achar que tudo está perdido, eu quero dizer, eu quero acreditar que nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Eu tenho hoje aqui como assuntos a análise da conjuntura política brasileira com o meu querido amigo e parceiro Rômulus, que ontem todo mundo viu a beleza de Rômulus no Cafeína, não é? O programa foi bom. Eu tenho o deputado federal pelo Paraná, ele é deputado do PT, Enio Verri, que também vai conversar aqui com a gente, certo? Então, eu tenho um programa hoje bastante agitado e eu conto com você para que nós possamos fazer um grande programa, para que nós possamos fazer um programa de qualidade, um programa digno da nossa aspiração, digno do nosso debate, certo?
O deputado Enio Verri, eu estou entrando em contato com ele, ele ainda não respondeu, mas ele já me deu bom dia por aqui, então isso quer dizer que eu já vou chamá-lo daqui a pouquinho. Eu vou chamar o Rômulus para a gente começar o bate-papo, até fazer um rescaldo aqui do Cafeína, tá? O Cafeína de ontem foi muito bom. Olá, Rômulus, bom dia! Bom dia, Wellington, bom dia, ouvintes. Prazer indescritível ter você aqui. Igualmente. Rômulus, ontem o Cafeína foi muito bom e você fez uma explanação muito boa sobre crime lesa pátria. E eu queria que você, de forma sintética, desse luz a esse debate para que as pessoas possam entender que não só o agora, como o posterior, né, poderá ser de conquistas, porque as leis existem e existem juristas sérios. E uma hora dessa nós vamos aplicar essas leis, não é isso, Rômulus? Exatamente, Wellington. Como eu falava ontem no Cafeína, na perspectiva jurídica, nós temos dois aspectos distintos, né? Por um lado, a gente tem um aspecto criminal, ou seja, mandar as pessoas para a cadeia, e por outro lado, a gente tem um aspecto civil, que é o lado da grana, né? Dos roubos que têm sido feitos e da recuperação desses ativos e dessas perdas financeiras que o Estado está tendo. Então, do lado criminal, a gente teria o crime de lesa pátria, que seria caracterizado como a agressão ao interesse ou ao patrimônio público, atingindo a soberania, né, a nação brasileira. Exatamente. Com o objetivo de atender a interesses particulares. Em geral, esses crimes eles são perpetrados por agentes públicos, né, pessoas que ocupam cargos na administração pública. E aí, no caso brasileiro, isso tudo está disciplinado numa lei antiga, né, uma lei do final da ditadura, de 1983, que é a Lei 7.170, de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. E aí, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas lá tem os artigos em que as pessoas poderiam entrar, porque ali os tipos penais descrevem possibilidades em que pessoas, né, brasileiros, entram em entendimentos com governos ou com grupos estrangeiros, né, o que abrange empresas privadas, em detrimento dos interesses estratégicos do Brasil, em detrimento dos interesses da soberania nacional. E as penas que estão combinadas lá são de 3 a 15 anos e, como eu falava ontem, é uma lei que não vem sendo aplicada, né, porque faz já... né, mais de 30 anos da redemocratização e desde então não foi. Mas, em princípio, essa lei existe, ela está em vigor, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, apenas o que muda é que ela tem que ser interpretada à luz da Constituição de 88. Então, em sendo interpretada à luz do que veio depois, em 88, com a redemocratização, ela está plenamente válida, está em vigor, e essas pessoas podem ser submetidas ao processo de acordo com essa lei. Elas serão julgadas por um tribunal militar. Mas isso é o que a gente sabe, como não tem sido usado, é algo mais assim, digamos, mais em tese, que a gente não sabe, mas a lei está aí e, em princípio, ela pode ser aplicada. Pois é, o Mariel, inclusive, que é nosso colega também do chat de avaliação do programa, está dizendo que estudou isso na academia e que o seu resumo está totalmente dentro do que foi discutido por ele e o grupo dele na academia. Isso é muito importante, porque você que está me assistindo agora deve saber o seguinte, olha... a impunidade atual, ela não é uma impunidade que vai perdurar. Porque quando o povo fizer o levante, que é inevitável, isso está sendo construído de duas vertentes, né? A vertente do outro lado, que através da Embaixada dos Estados Unidos, tem aí um embaixador especialista em caos, em conflitos internos, né? No caos social. Mas tem também uma massa que eles estão esquecendo, que é uma massa que durante os últimos 20 anos... se manteve incólume diante de tudo que foi feito contra os setores progressistas e nacionalistas do Brasil e continuaram fiéis. Essa camada continuou fiel. Exatamente. E ela hoje é crescente porque o debate, ela hoje é crescente porque o debate ele está mais vivo do que antes. Certo? O debate está mais vivo do que antes. E quando o debate está mais vivo, a probabilidade de trazermos para o nosso lado mais pessoas é muito maior. É por isso que a Rede Globo tem programas como Big Brother, como a programação tem novelinha, futebol, porque tudo que eles não querem é que a gente debata política. Wellington,
Pois não. Não só o debate está mais vivo, como ele está em ascensão, né? A dinâmica é favorável. A gente está vendo as lideranças políticas reverberando essas ideias. Então, a gente está numa dinâmica de ascensão dessa politização, dessa conscientização com relação ao que realmente importa e que o que está em jogo é a definição da inserção do Brasil no mundo, né, e do desenvolvimento nacional e da integração ou não de mais de 200 milhões de pessoas. Com certeza. Rômulo, eu já estou aqui em linha também com o deputado federal pelo Paraná. Ele é deputado federal do PT, extremamente atuante, já participou aqui do programa Cafeína do Cafezinho e hoje está aqui no Cafezinho no WC comigo. Eu quero cumprimentar, dando um bom dia ao deputado federal Enio Verri. Bom dia, deputado. Opa, a voz do deputado não está saindo ainda. Deputado, tem um probleminha aqui no som. Eu vou ver se o problema é meu ou aí contigo. E eu volto para a gente, porque não houve o teste prévio, como a gente costuma fazer, mas nada que venha a ser problemático de uma maneira que impeça a nossa conversa, até porque eu tenho como fazer uma ligação direta e tenho como fazer com que que sim, da minha parte está tudo ok aqui, está tudo checado, tá? Tá tudo ok. Wellington, mas se você quiser, enquanto isso, eu explico a parte financeira. Pois é, enquanto Rômulo, você vai explicando aí a parte financeira da entrega do pré-sal, porque esse é o maior crime lesa pátria. Sim. Esse é o maior crime lesa pátria. Pois não, Rômulo. Então, como eu falava, né, um lado é o aspecto criminal, que foi esse que nós já cobrimos, né, da Lei de Segurança Nacional. Uhum. O outro aspecto, o financeiro, né, o aspecto civil, é com relação a todas essas, né, o assalto que tem sido feito ao Estado, aos ativos do Estado, e a gente tem que ter a plena consciência de que, de acordo com o ordenamento jurídico, todas as empresas, né, todos esses grupos, esses empresários malandros que estão se associando à quadrilha que está no poder, eles não gozarão de proteção jurídica, porque o direito, existe um princípio no direito, é que ninguém deve ser premiado pela própria torpeza. Então, eles estão sabidamente, conscientemente se envolvendo com uma quadrilha. Está mais do que claro que esse grupo que está no poder é ilegítimo e eles estão, inclusive, se aproveitando disso, dessa precariedade jurídica e política do grupo que está no poder, para pagar menos ainda pelos ativos que eles estão adquirindo. Então, são realmente urubus, realmente abutres, e eles não gozarão de proteção, porque o direito, tanto no Brasil como em nível internacional, ele só protege o investimento que é feito de boa fé e com diligência. Diligência, né, é o empresário tomar todos os cuidados e responsabilidades, se informar acerca do ambiente de negócios, e é o contrário, né? Eles estão aproveitando oportunidades para comprar ativos na Bacia das Almas. Então, com certeza, Rômulo, não serão protegidos. Não serão protegidos, é crime lesa pátria, já falamos sobre isso aqui. É o seguinte, eu vou tentar mais uma vez aqui com o deputado Enio Verri. Deputado, fala aí para ver se já chegou o som aqui. Pois é, tá sem som ainda, deputado. Então vamos fazer o seguinte, o problema tá aí no seu áudio, na saída do seu áudio. Digita aqui no nosso chat aqui, deputado, um número que eu possa ligar e eu adiciono aqui na nossa conversa. E fica mais rápido, fica mais... isso é conflito de placa de som, nesse caso aí tem que reiniciar o computador, tá? Digita aqui um número que eu possa ligar, porque aí a gente consegue otimizar a conversa, tá bom? Ô Wellington, não é melhor ele mandar para o WhatsApp, porque aí ficando público, né, depois o pessoal pode pegar o número. Não, mas é no chat daqui, do meu sistema aqui. O sistema que eu tô com ele. No chat interno aqui, não é o chat público. Tá bom? Então, eu vou pedir aqui, ele digite aqui o número. Eu estou tentando aqui o contato com o deputado Enio Verri, que é do PT do Paraná, que vai fazer uma análise da conjuntura. Você vai perceber que não é a política que está desmoralizada, são alguns políticos que são desmoralizados. Não é a justiça que acabou, são algumas pessoas da justiça que querem destruir as instituições das instâncias jurídicas. Não são os militares que são entreguistas e covardes, são alguns militares cooptados ou corruptos que estão permitindo o avanço dos Estados Unidos, das forças estrangeiras, através da cooptação de uma cleptocracia que está no poder. Então, o deputado Enio Verri certamente, e já fez um artigo muito bom falando sobre o preço, né? O preço do golpe aí, como Temer está usando o dinheiro público para poder
como o Temer está mostrando dinheiro público, gastando dinheiro público, para poder usar o dinheiro do povo brasileiro contra o povo brasileiro. Então, eu estou aqui tentando ligar para o deputado Enio Verri. Estão ouvindo o som do telefone? Vou cortar o som do telefone aqui só por um instante, tá bom, Rômulus? Um minutinho só. Então, eu estou tentando ligar aqui para o deputado Enio Verri para poder falar com ele sobre estes crimes aí que estão acontecendo no Brasil, né? Estes crimes que estão acontecendo no Brasil e que são crimes que nós devemos reprovar, que nós devemos dizer não a esses crimes, porque são crimes contra os interesses do povo brasileiro. É uma política que foi reprovada nas urnas, é uma política que, como todos nós sabemos, não foi votada, certo? E por isso nós vamos lutar contra ela. Ela chegou, esse projeto de destruição do Brasil chegou ao poder através de um golpe contra uma presidenta que foi eleita democraticamente. Eles não cansam de avançar, eles não cansam de querer fazer do Brasil um país menor, e nós vamos certamente vencer. Nós vamos vencer. Eu estou com uma séria dificuldade aqui, deputado, de colocá-lo no nosso... Rômulus, eu vou ter que desligar um momento e trazer você através do Hangout, tá bom? Vamos inverter. Ok. Eu peço desculpas a vocês aqui pelo transtorno tecnológico, e eu estou tentando falar com o deputado Enio Verri, que é do Paraná e que combinou comigo. Já está desde cedo, antes do programa ele já estava online, mas que lamentavelmente houve um problema técnico lá na conexão dele e nós ainda não conseguimos esta conexão. Mas eu vou aqui trazer, porque é importantíssimo que você ouça o que o deputado federal Enio Verri tem a dizer, porque ele é um crítico ferrenho, dessa, como se diz, dessa ofensiva de Temer contra o povo brasileiro, dessa ofensiva da Rede Globo contra o povo brasileiro, dessa ofensiva do golpe como um todo contra o povo brasileiro. O deputado Enio Verri fez um recente artigo onde ele denuncia o custo de manutenção de Temer no poder. Como Temer usa o dinheiro do povo para se salvar e trabalhar contra o próprio povo. Agora sim, eu vou ter o deputado Enio Verri aqui com a gente. Oi. Bom dia, deputado. Bom dia, parece que estamos enfrentando um problema tecnológico aqui. Mas já superado. Deputado, diante desse pequeno atraso que houve no início da nossa conversa, eu quero, inicialmente eu quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela forma dedicada às questões nacionais, como vem revelando a cada dia, não é? O seu trabalho é exemplar, porque cada um entra para a história do jeito que quer ser lembrado, não é verdade? E a sua opção é digna do nosso elogio aqui, porque foi a opção que a maioria que assiste e ouve o nosso programa fez. A opção de um Brasil nacionalista, de um Brasil soberano, de um Brasil para os brasileiros. Deputado, na sua formação em economia, como podemos começar falando sobre o seu artigo, que foi recente, foi publicado há 3 dias ou 4 dias no máximo, sobre o custo Temer, onde Temer usa o dinheiro do Brasil e dos brasileiros para trabalhar contra o Brasil e os brasileiros? Wellington, obrigado pelas palavras, é um prazer conversar com vocês. Estava ouvindo também a sua entrevista com o Rômulus, que está muito ligado, inclusive, a esse artigo que nós pensamos. Afinal de contas, o que o Temer está fazendo é um crime de lesa pátria. Afinal de contas, ele não está tendo só uma política neoliberal ou uma política, vamos chamar assim, à direita. Ele está entregando até a terra, a questão física da terra ele está vendendo. O que ele está fazendo com a Petrobras, o que ele está fazendo, por exemplo, sobre o conceito de trabalho escravo, isso é um absurdo. A reforma trabalhista ou a reforma da Previdência que eles pretendem trazer de novo em pauta para o mês de novembro,
E tudo isso envolve os interesses mais particulares dele e do seu grupo do que o interesse nacional. Vamos pegar um exemplo aqui, só a aprovação e a homologação do Refis, que ele fez isso antes de ontem, é um crime. Ele isentou, estamos falando de bilhões de reais, os grandes empresários do Brasil. Porque o micro pequeno empresário, ou ele paga o imposto ou ele quebra. Exatamente. O grande empresário, alô? Exatamente isso. Ou o pequeno empresário paga imposto ou ele quebra. O pequeno empresário, ele paga ou ele quebra. O grande empresário, ele tem bons escritórios, que ele chama de escritórios de planejamento tributário, vai levando com a barriga sem pagar os seus tributos. Aí aparece um grupo de deputados, que também são empresários, e fazem um refis que dá vantagens enormes. O relator do projeto do refis tinha uma dívida de mais de 50 milhões de reais. Os deputados empresários são 209 deputados, dos 513, que tiveram vantagens com a aprovação desse refis. Ou seja, Temer não precisava pagar emendas para esses parlamentares, mas um favor de 50 milhões de reais que ele dá para um parlamentar é um absurdo. Pois então, veja, em um país que tem uma emenda constitucional a 95, que congela os investimentos, que para o ano 2018 nós não vamos ter R$1 para o Minha Casa Minha Vida, não teremos investimentos na reforma agrária, não teremos investimentos para saúde e educação. Cabe ressaltar, os investimentos de saúde e educação serão, em 2018, em valores nominais menores do que o 2017. Ou seja, ao mesmo tempo que corta-se os investimentos naquilo que gera desenvolvimento e igualdade social, ele pega o dinheiro público e joga na mão do grande empresário e, em especial, do capital internacional, que é o que ele está fazendo. Isso tem que ser denunciado e é uma pena que partes desse parlamento ainda submeta-se a esse tipo de política. Isso é um grande prejuízo ao Brasil e, principalmente, é um grande prejuízo à nossa nação, porque é muito mais do que um aglomerado de pessoas. São milhões de brasileiros que sonham ter uma pátria e estão sendo derrotados a cada votação como essa. Pois é, deputado, eu também estou em linha aqui com o Rômulus, que é comentarista de política aqui do programa, é um dos nossos... Uma pequena interrupção. Rômulus, eu gostaria, Rômulus, pode fazer a próxima pergunta aqui. Pois não, Wellington. Bom dia, deputado. Eu queria fazer uma pergunta tomando partido da formação do senhor. O senhor que é economista, né, estudou desenvolvimento na sua pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado. Nós temos discutido muito aqui no programa a questão do pré-sal e da entrega dos ativos nacionais. E justamente amanhã, nós teremos o primeiro leilão do pré-sal nesse regime de entrega, né? Já sem a Petrobras sendo operadora necessária dos campos e sem ter participação mínima, e, por outro lado, com a participação dos gigantes, né, das petroleiras internacionais, as gigantes do setor. Então, o senhor, como membro da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Soberania, eu queria que o senhor desse a sua análise com relação a essa questão da entrega dos ativos nacionais, da desnacionalização e do impacto disso no desenvolvimento brasileiro, já que esse é o tema de pesquisa e especialização do senhor na academia. Rômulus, é importante a gente começar isso, lembrando que logo após o golpe, um dos primeiros projetos de lei que foram votados na Câmara dos Deputados foi um projeto de lei do senador Zé Serra, que acabou com o regime de partilha, né, da extração do pré-sal. Lembrando que do regime de partilha do pré-sal, 75% daqueles recursos seriam destinados à educação e 25% dos recursos à saúde. É tão profundo isso que em 10 anos nós teremos que rever esse projeto, porque 75% do lucro do pré-sal seria suficiente para nos colocar dentro dos bancos do primeiro mundo com muita tranquilidade em investimentos na educação. O Zé Serra, através do seu projeto, com apoio do Temer e seus parlamentares, acabam com o regime de partilha, volta o projeto de concessão e você tem aí o que está acontecendo. A entrega para o pré-sal para um número muito pequeno de empresas que vão pagar o valor e nós não vamos ganhar nada. Eu quero adicionar à sua intervenção a medida provisória 795, que deve ser votada na próxima segunda ou terça-feira, que também retira a tributação sobre essas empresas. Exatamente. Eu não sei se, porventura, você chegou a comentar. Pois é. Inclusive, deputado, eu quero fazer um alerta aqui. Foi falado durante o debate que o Brasil vai perder R$1 trilhão, e isso não é verdadeiro. São 3,3 trilhões.
Exatamente. Porque nós vamos deixar, veja só, além de deixarmos de ter a Petrobras como coordenadora e ter no mínimo 30% da exploração do nosso petróleo encontrado na região do pré-sal, nós estamos abrindo dos impostos que teríamos que receber dessas empresas. Então, o prejuízo que você já colocou passa dos 3 trilhões de reais. Exatamente. Olha, isso é importante ressaltar, Wellington e Ramos. Por quê? Porque dentro desse cenário entra a crise da Previdência. Como existe uma crise na Previdência, se nós podemos isentar, por exemplo, os grandes empresários através do Refis, se nós podemos abrir mão desses recursos do pré-sal, se nós podemos fazer esse projeto como o governo fez, do Fundo Rural, que corta pela metade, era 2,2%, caiu para 1,2%, a tributação sobre a produção do grande latifúndio brasileiro. Então, o que acontece? O prejuízo à nação é gigantesca. Ao mesmo tempo que, como eu citei anteriormente, que o orçamento do Brasil para 2018 não contempla nem os mesmos valores para saúde, educação, para a segurança nacional, para a reforma agrária, nós abrimos mão dessa quantia gigantesca de recursos para empresas que a última coisa que eles precisam é de isenção. Vamos ser honestos. Isso compromete o Brasil, mas não é só para o orçamento do ano de 2018. Isso tem que ser mudado a partir de 2019, com a eleição do novo presidente, sob pena de nós estarmos voltando e levando o Brasil ao século XIX. Não só na questão econômica, porque a social acompanha, e o que está acontecendo hoje no Brasil soma-se a isso, né? O retorno da fome, e o desemprego que não diminui de maneira nenhuma, o salário médio caindo, tudo isso somado mostra a grande crise que nós estamos vivendo e para onde caminha o Brasil. Então, essa questão da medida provisória que deve ser votada na próxima semana, que logo faremos uma grande campanha contra, mas tende a ser aprovada, quero deixar claro. Somado ao fim do regime de partilha, é uma entrega da riqueza, uma riqueza gigantesca, não só financeira, como toda a ciência acumulada por isso. A exploração do pré-sal tem décadas de engenheiros da Petrobras que estudaram, e nós temos, se não um monopólio, mas um grande poder sobre esse tipo de exploração. O know-how, será né? transferido a esse grande campo. O know-how, assim como a Eletrobras. Exatamente. A Eletrobras e a Petrobras têm tudo a ver. Eles não estão, na Eletrobras, privatizando um prédio, cadeira. Eles estão privatizando know-how, tecnologia, conhecimento acumulado de décadas e conhecimento brasileiro, ciência brasileira que está sendo entregue às mãos do grande capital internacional. Agora, deputado, porque o seu tempo também daqui a pouco vai estourar, eu quero aproveitar o máximo. Eu não quero apenas falar sobre os problemas, porque eles são tão agressivos e frequentes que a nossa resistência precisa também de um alento. Eu tenho visto aí a Frente Ampla Parlamentar Mista fazendo uma resistência, iniciando uma resistência. Amanhã vai haver protestos contra os leilões. O próprio presidente, que a gente sempre chama Lula aqui de presidente, porque ele sempre vai ser presidente, não é? Porque tem moral para isso. O presidente Lula já fala em referendo revogatório, nós já temos aí ensaios, temos aqui no chat do nosso público, já tem pessoas falando que só uma revolução vai resolver, somente resgatando o espírito dos franceses, essas coisas. Então, existe um sentimento de reação que é real, essa necessidade de impedir o avanço do golpe, ela é real. Não temos uma justiça séria hoje, isso quem está falando sou eu, não é o senhor, porque para que não haja nenhum tipo de conflito das instituições, etc., não quero isso, mas eu estou falando dentro do relato diário, nós vemos uma justiça totalmente impotente ou conivente com o que está acontecendo. Nós temos hoje na liderança das Forças Armadas militares totalmente desconectados com as funções da instituição, que são funções de salvar e de proteger melhor a nação e o povo, e eles fazem exatamente o oposto. Nós temos políticos vendidos ou advogando em causa própria. Como é que nós vamos reagir, deputado? Olha, a solução, na minha opinião, são duas e são concomitantes. Primeiro, tirando uma. A questão da violência ou da ideia de fazer uma revolução é um sonho da direita. O que a direita espera é que aqueles que defendem um Brasil mais justo tentem fazer alguma atitude
usada porque podem justificar com isso as atitudes mais radicais que eles tantos querem. Esse gosto nós não vamos dar a eles. Nós temos que ir às ruas, é preciso que a população manifeste-se de todas as maneiras, nas igrejas, nas escolas, nos clubes, é preciso que a população deixe claro o seu descontentamento. E o grande caminho, em respeito à Constituição brasileira, que é uma Constituição cidadã, são as eleições. E, em minha opinião, só há uma saída, e, claro, não há neutralidade num debate como o nosso. É o presidente Lula voltar à presidência da República. O presidente Lula, ele tem o reconhecimento dos brasileiros, inclusive dos setores médios, que em pouco tempo atrás estava batendo panela, hoje já faz autocrítica, silenciosa, mas faz autocrítica, e é preciso que ele assuma esse país novamente. É preciso, sim, retomar aquilo que foi entregue. Tem coisas que, infelizmente, teremos dificuldade em refazer, mas podemos atenuar bastante, como os prejuízos causados pela terceirização, pela reforma trabalhista. Nós temos urgente de retomar essa nação. E só dessa maneira. O presidente Lula está muito bem visto nas pesquisas, o governo dele foi muito bem avaliado, e a solução do Brasil para o seu desenvolvimento econômico, para o país voltar a ser respeitado, inclusive internacionalmente, passa pela sua presença, pela sua capacidade de diálogo, pela sua capacidade de compor com os vários setores da sociedade e principalmente pelo seu comprometimento com a nação brasileira. Então, eu já sinto isso na população, viajo muito no meu estado por ter que visitar, lógico, a minha base eleitoral, e a gente sente também no partido, na minha bancada, eu que atendo os bancos internacionais, mostrando para eles a leitura que nós temos sobre a economia brasileira, e a gente nota, até entre os banqueiros, que são literalmente nossos adversários, um olhar já, assim, eu diria assim, acomodado, de que a solução para o Brasil seria o presidente Lula para evitar o caos social. Mesmo os banqueiros sabem que, por mais que eles tirem as nossas riquezas, como estão tirando, tem um limite. E o limite está próximo. Por isso, é bom eles tomarem cuidado. Por isso, eu estou convencido que a eleição do presidente Lula seria o melhor caminho. Estou convencido que ele vai às eleições. As questões jurídicas, como todos sabem, estão resolvidas. Está construindo a ponte para a sua candidatura, e a sua candidatura naturalmente o leva para o segundo turno. E tenho certeza que o que ele fez, a sua história e seu compromisso, o levará de novo à presidência da República e será um grande caminho para a recuperação do respeito que o povo brasileiro merece. Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui, deputado Enio Verri. Eu coloco o programa e o blog à sua disposição. O Cafezinho tem procurado fazer o seu papel de dar voz às pessoas que lutam em defesa do Brasil e dos brasileiros. Nós temos ampliado esse debate através de diferentes programas aqui na nossa grade de programação, e a sua participação aqui só eleva o nível do nosso debate. Muito obrigado. E eu só queria lembrar uma coisa, porque antes de conversarmos, eu estava falando sobre a presença do embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil, que é especialista em conflitos internos. Então, eu também sempre falei, adverti aqui, para a necessidade de termos atenção para esta estratégia de uma explosão social, que é o que falta. E ontem falei isso no Cafeína. O que falta? O Brasil está sob uma invasão hoje? Está. É o mesmo que ocorreu no Iraque, na Síria, etc., mas sem as bombas. Estão destruindo as instituições, destruindo as riquezas e transferindo para eles. É um assalto. Agora, se houver o caos social, aí eles vão poder impor, a pretexto de estarem intervindo para a organização, a reorganização interna, eles vão poder administrar o Brasil com esse argumento. Então, a nossa tática que vai funcionar é a de Gandhi, então, não é isso, deputado? Exatamente. Olha, você leu meu pensamento. Eu ia citar Gandhi. Gandhi não era contra a violência apenas porque ele era contra a violência. Porque ele sabia que na relação de forças o seu povo perderia. Por isso ele escolheu um método alternativo que foi muito bem sucedido. Nós temos que ter a inteligência de Gandhi. E outra citação que você faz aqui, brilhante, é essa questão da guerra. A guerra moderna não precisa de soldados nem tanques. É só atingir os pontos estratégicos da economia como eles estão fazendo. Por isso, não podemos entregar de maneira nenhuma a eles o que eles estão querendo. É preciso resistir, mas resistir numa política respeitando a Constituição, fazendo manifestações pacíficas nas ruas e mostrando de forma muito clara o nosso descontentamento através dos votos o ano que vem. De novo, Érico, muito obrigado pela oportunidade. Conte conosco e é sempre
prazer é todo meu, muito obrigado. Eu conversei aqui com o deputado federal pelo PT do Paraná, Enio Verri, que expôs aqui nada melhor do que um ator, né? Ele está lá dentro, e por isso ele é importante, ele tem voz aqui e é um prazer ter esse tipo de participação dentro do nosso programa. Rômulo, eu vou desligar aqui essa conexão e vou chamar por outra, tá bom? Pois não, vamos embora. Vamos nessa. Eu também vou continuar a conversa aqui com o Rômulo, tá? O Rômulo que está na Suíça, ele sempre participa aqui, é o SOS, né? A gente tem procurado discutir Suécia e Suíça, discutindo. Rômulo, a estratégia aí, pelo que eu vi e que a gente já pode absorver, é a estratégia de Gandhi, que a gente já citou algumas vezes aqui. Como é que você avalia esse posicionamento aí, essa estratégia de não reagir de forma exacerbada para evitar que a já existente intervenção estrangeira seja legitimada sob o argumento de que o Brasil está em um caos e é preciso ser reorganizado? Wellington, eu concordo completamente com a sua colocação e com a colocação do deputado Enio Verri. Inclusive, isso é o que eu venho defendendo há meses no blog, porque o que eles querem justamente, porque algumas medidas adotadas pelo governo, né, são claramente medidas de provocação. Eles querem justamente que nós demos a desculpa para eles iniciarem uma espiral repressiva e que para aquele setor que hoje não é majoritário nas Forças Armadas e que não está no comando, que aquele setor que tem afinidade com o pensamento de Bolsonaro, do Mourão e do próprio chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Etchegoyen, ganhem força na disputa interna dentro das Forças Armadas, porque eles são aquele grupo que já se vendeu ao capital para se viabilizar, para conseguir apoio financeiro e voz na mídia, mas mantém ainda aqueles ecos da Guerra Fria, aquela coisa antiga, criando esse fantasma do inimigo interno, do perigo vermelho da esquerda como ameaça. Então, eles precisam, para conseguir justamente que essa agenda prospere, eles precisam da nossa ajuda, eles precisam que nós aceitemos a provocação e realmente comecemos alguma forma de movimento mais agressivo, mas nós não vamos cair, nós não vamos morder essa isca e nós vamos continuar com a politização. Revolução, quando você fala, nossa revolução é a revolução cidadã, a revolução do voto, né? A exemplo do que aconteceu em outros países da América Latina, não é revolução a revolução, de ganhar, a revolução da prática da Constituição do crime lesa pátria, identificar quem são os criminosos e julgar com base no que está escrito na Constituição. É a Constituição que nos permite decretar uma moratória. Não é? É a Constituição que dá como prioridade o brasileiro e não o estrangeiro, né? Sem xenofobismo, mas sem xenofobia, mas com a consciência política que é necessária entre separar o que o brasileiro merece dentro do seu próprio país e o que o estrangeiro merece com as nossas riquezas. Na verdade, a Noruega está arrotando aqui caviar todos os dias, celebrando conquistas com o dinheiro do petróleo brasileiro que foi entregue aí. Então, José Serra, por exemplo, é um nome certo para crime lesa pátria. Pedro Parente, o Temer não precisa falar, porque além de ser ladrão e estar salvando a própria pele com o dinheiro do povo, não é para prejudicar o povo que ele está roubando, ele também cede o patrimônio brasileiro para o estrangeiro. Temos uma justiça, temos aí o homem que faz barro no STF, o Barroso, né? O homem que faz barro, que vai para o Instituto Wilson para dizer que a Lava Jato é boa. Temos o Sérgio Moro, um juiz de primeira instância, que é uma vergonha, que envergonha a justiça de toda a América Latina, não é? Ele reduz a justiça da América Latina ao nada, quando no estrangeiro não falam de Brasil, Argentina, Paraguai, falam em Latinoamérica, como eles falam aqui na Suécia. Então, eu quero dizer que o caminho da estratégia de Gandhi, ele é o mais inteligente, sim, porque também está ampliando de forma inteligente o debate. O debate nunca esteve tão vivo. Eu quero dizer aqui o Marcelo Neves, que sempre está aqui com a gente acompanhando o programa, que ele escreveu aqui, olha, chega de meia conversa nesse país, guerrilha armada urgente. Olha, Marcelo Neves é o seguinte, eu vou falar uma coisa a você, que eu converso muito com o cientista político Muniz Bandeira, inclusive conversei longamente com ele ontem sobre política, e o Muniz Bandeira me fala sempre o seguinte, olha,
Eu falei a Che Guevara que ele não entrasse na guerrilha armada. Eu falei a Marighella que ele não entrasse na guerrilha armada. E por que, Wellington? Porque guerrilha armada em centros urbanos, em sociedades urbanizadas, nunca vai funcionar. Se as sociedades fossem rurais, elas iriam funcionar, as guerrilhas armadas iriam funcionar. Então, temos que pensar com o cérebro e não com o estômago. Nesse momento, eu confesso a você, certo? Eu sinto vontade mesmo de ver um cara desses aí morrendo, né? Sei lá, foi comer um caviar, engasgou e morreu. Claro, né? Porque eu tenho sentimentos, eu sou humano, não é? Mas daí a pegar uma arma, criar grupos, nós só vamos instrumentalizar a nova etapa que está programada pelos norte-americanos dentro do Brasil, certo? Que é a intervenção armada. E se nós continuarmos falando em construção do Brasil, continuarmos falando em referendo revogatório, nós continuarmos falando em invasão estrangeira no Brasil, nós continuarmos falando em crime lesa pátria, nós estamos ampliando muito mais o debate. Por isso que eu critico aqueles que ficam só escrevendo Lula 2018. Lula é a solução imediata para retornarmos ao poder e isso é inquestionável. Quando fiz crítica, repito, quando fiz crítica aqui ao discurso de Lula de falar sobre peito e coxa de frango como preferência gastronômica, eu quis falar o seguinte: hoje nós precisamos politizar a sociedade, porque se falarmos somente em consumo, nós estaremos defendendo a bandeira do outro lado. Nós precisamos falar sobre o que importa. Vamos dar nome aos bois. Vamos falar, José Serra entrou com um projeto de lei para tirar do brasileiro o direito de gozar das riquezas do petróleo. Foi José Serra. Então, quando formos julgar crime lesa pátria, José Serra tem que estar. Gilmar Mendes protege José Serra na justiça. Vamos julgar Gilmar Mendes por crime lesa pátria. É assim que a gente tem que trabalhar, com inteligência. Porque a idade da pedra já passou. A idade da pedra já passou. Nós não vamos aqui fazendo badog, como chama lá na Bahia, estilingue, como chamam no sul do Brasil, para ficar atirando pedra. Não. Essa guerra aí, se a gente for entrar nessa guerra, eles vão ganhar de cacetada. Eles têm a arma dos americanos, a OTAN, que está querendo fazer base no Brasil, para esmagar qualquer possibilidade de luta armada. Então, não é a saída mais inteligente. A saída mais inteligente é debatermos com aquela pessoa que você acha que Lula tem que falar sobre Danoninho, falar sobre ela. Olha, nós temos uma riqueza aí que eles estão querendo roubar. Se essa riqueza for nossa, você vai ter uma casa melhor, vai ter uma escola melhor, porque a gente vai ter como lhe oferecer isso. Porque não adianta fazer falsas promessas de uma vida melhor se nós não tivermos as nossas riquezas. Então, é preciso politizar a sociedade com coisas inteligentes, com o cérebro, não com o estômago. Aí eu resgatei aqui na nossa conversa, e aí eu já vou passar a palavra para Rômulo, até para poder beber água, porque eu estou falando para cacete, tá? Eu resgatei Gandhi, porque foi a mais inteligente estratégia de guerra de todos os tempos. Consciente de que não tinha força armada para vencer os ingleses, Gandhi e o seu povo da Índia cruzou os braços e destruiu a possibilidade... Perdão pela interrupção da transmissão, tem alguém insistindo aqui em interromper com a ligação, mas Gandhi, voltando a Gandhi, Gandhi, sem armas, destruiu a estratégia da Inglaterra de dominar o seu povo. Cruzou os braços, certo? E os indianos, os indianos possuem bomba atômica. E por isso ninguém vai mexer mais com eles. Então é outra coisa. O almirante Otton, que ficou preso até recentemente, ele desenvolveu uma tecnologia maravilhosa da tecnologia nuclear. Nós precisamos usar isso na nossa defesa.
Nós precisamos defender o Brasil e o brasileiro desses ataques externos e julgar dentro da Constituição, dentro das leis que já existem, os que praticam crime lesa pátria. Não precisa de paredão, não precisa. Isso é coisa de uma época. Nós não precisamos perder a esperança na formação de uma sociedade sadia. Vamos reagir com inteligência e vamos vencer. Não é isso, Rômulus? Wellington, concordo, como sempre, concordo com você. E é o seguinte, você dizer que a gente não precisa de paredão. O único paredão que nós precisamos é o paredão político. Nós temos que decretar a morte política. Isso já satisfaz plenamente nossa ambição. A morte política de Aécio Neves, de José Serra, de todas essas pessoas que estão aí, de Temer, todos esses outros que estão promovendo o entreguismo, isso já é o suficiente para garantir o nosso futuro. Não tem por que querer revanche, querer vingança. Isso é lógico. Nós somos seres humanos, como você disse, nós sentimos, em alguma medida, tão aviltados que nós chegamos até, em alguns casos, a desejar o mal para essas pessoas, mas isso são sentimentos passageiros, não é o que a gente deve alimentar. O que nós devemos focar é no futuro do Brasil, e, para isso, a morte política dessas pessoas já é mais do que suficiente. E, ainda nessa linha de você dizer da esperança e solução para as pessoas, eu queria lembrar que essa Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania, ela tem mais de 200 deputados e tem quase 20 senadores inscritos. Então, é como você dizia, não é o Congresso Nacional, são alguns deputados, alguns senadores, e nós temos pessoas que estão lá resistindo. Então, você vê, num universo de 513, nós temos 200 deputados comprometidos com as ações dessa frente. Nós vimos a frente que mandou notificação para todas as embaixadas, falando que quem recebe produto de roubo também é ladrão, é receptador de mercadoria roubada e não vai ter esses direitos protegidos. E também, mais uma vez, lançando essa semana uma nota dura quanto à entrega que vai ser feita amanhã no pré-sal. Então, há motivo para a gente ter esperança, porque mesmo dentro das instituições, embora elas estejam muito desgastadas, não estejam correspondendo ao anseio da população brasileira, nós temos ainda muita gente lá séria. Então, como nós falávamos, nós vamos ter a Revolução Cidadã, fortalecendo cada vez mais esse espectro, esse lado do espectro político que favorecia a soberania, nossa estratégia de desenvolvimento autônomo, nossa independência nacional. Então, vamos focando nessa Revolução Cidadã, a Revolução de Gandhi, da insubordinação e da revolta, da conscientização das pessoas, da politização, porque nós somos um país que não teve educação política ao longo de décadas. Isso não foi por acaso, isso foi muito bem pensado. Agora isso mostra os seus frutos, foi para isso que eles mantiveram as pessoas deseducadas politicamente. Então, esse é o nosso papel, nós que temos a consciência de ir conscientizando os demais, entendeu? Politizando o discurso. Como você disse, para além do caráter economicista, investindo, falando o que está em jogo, a inserção do Brasil, o futuro, a integração das 200 milhões de pessoas, qual é a estratégia econômica que possa promover o maior nível de desenvolvimento, de complexidade na economia, para que nós possamos integrar esses 206 milhões de pessoas, não apenas criar uma sociedade para de 10 a 30 milhões de pessoas. Exatamente. Agora, um aspecto, eu tenho certeza que o deputado ainda está nos ouvindo, para essa revolução, um pré-requisito para essa revolução cidadã é o que a gente vem falando aqui, que é a revolução digital, porque esse é um aspecto que eu queria que o deputado prestasse atenção. Nós temos batido muito nessa tecla, que realmente nós teremos uma disputa política muito grande se avizinhando em 2018, quer seja na forma de eleição, ou quer seja, não sabemos se haverá tapetão ou não, mas hoje nós nos tornamos completamente dependentes das redes sociais, em especial do Facebook. E nessa semana nós já vínhamos pioneiramente denunciando a queda, o boicote a transmissões, o boicote a compartilhamentos de texto no Facebook, e nós vimos que outros veículos estrangeiros notaram e falaram, inclusive, que isso tem sido um teste piloto do Facebook para sua nova estratégia. Então, isso não é teoria da conspiração, saiu do jornal, no prestigiado jornal The Guardian, da Inglaterra, falando que o Facebook agora vem promovendo apenas, desaparecendo com posts que não são pagos para promoção, e vem dando destaque apenas a quem paga. Nós sabemos que quem tem dinheiro para pagar é o capital, é a direita. E fora isso, um pesquisador disse que, além dessa questão financeira, ele também vem boicotando alvos políticos, alvos que não se alinhem à política externa promovida pelos Estados Unidos. Então, eu queria falar para o deputado, nós já falamos sobre esse tema com o senador Requião,
na semana passada, que a esquerda, os políticos precisam estar muito atentos. Nós precisamos criar alternativas ao Facebook e às redes sociais americanas, né, Twitter, todos esses, Google, porque a tática está muito clara. Eles vão promover, já começaram a promover, e vão promover cada vez mais até o ano que vem, um apagão comunicativo na esquerda e nos setores nacionalistas em geral, para que essa mensagem de entrega, né, e principalmente de ataques aos políticos que defendem a bandeira da soberania prevaleça, né, na timeline, no feed das pessoas nas redes sociais. Então nós precisamos contra-atacar e montar uma rede alternativa de comunicação, Wellington. Com certeza, temos falado sobre isso repetidas vezes aqui no blog O Cafezinho. Eu quero lembrar você que está chegando agora, você está assistindo ao programa Cafezinho no WC, que vai ao ar de segunda a sexta, começando sempre às 6 da manhã e agora com horário de verão, sem hora para terminar. E a gente fala aqui sobre política, sobre análise política, conjuntura política e também econômica. Eu estou falando com Rômulus Maia, que está na Suíça, advogado, especialista em direito internacional. Conversamos há pouco com o deputado federal pelo PT do Paraná, Enio Verri, que deu aqui uma noção exata do que está acontecendo e que fez uma advertência muito importante para não cairmos na tentação da manifestação violenta contra o que está acontecendo no Brasil, porque o plano B do golpe, a segunda etapa, melhor dizendo, do golpe, é a invasão através das armas para justificar uma aparente necessidade de organização de algo que eles mesmos desorganizaram. Então, vamos reagir com sabedoria, vamos reagir resgatando a importância do respeito à Constituição, a importância de debatermos crime lesa pátria para aqueles que estão hoje querendo entregar o Brasil. Vamos reagir cobrando da justiça punição para juízes coniventes com tudo isso que está acontecendo. Vamos reagir com o rigor da lei, porque dessa forma vamos agir com o cérebro e não com o estômago. Falamos também sobre a importância de politização da sociedade, porque não adianta falar sobre consumo. A pessoa não pode só se sentir feliz porque compra fogão, ovo, carne, frango e etc. A pessoa tem que se sentir feliz porque defende os interesses da nação, do Brasil. É preciso politizar a sociedade no discurso, trazendo questões estratégicas como nacionalismo, soberania nacional à mesa dos brasileiros. Levar às escolas a consciência política da proteção do seu país. É isso que está faltando para fortalecermos ainda mais esta revolução cidadã que pode decretar moratória dos bancos e deixarmos de pagar milhões, bilhões aos bancos e transformar esse esforço do povo em benefício para o próprio povo. Não vou comentar sobre se o Temer sofreu problema no pênis porque ele usou Viagra e passou mal. Porque se ele, sem ereção, está fazendo esse estrago, imagine se ele tiver ereção. Então vamos torcer para que ele seja eternamente broxado. Não vou discutir essas coisas, esses factoides aqui, essas arrumações que fazem. Não vou discutir que Moro está querendo dizer que o recibo é falso ou verdadeiro. Porque o tempo já mostrou que entre Dr. Zanin e Moro, se Dr. Zanin mentir 10 vezes, qualquer mentira de Dr. Zanin valeria mais do que 1000 verdades de um juizeco que destruiu a indústria brasileira e persegue a maior autoridade política do Brasil, que é Lula. Não vou discutir que deputados se venderam, porque eles não se venderam. Eles apenas são isso que eles são. Eles são o crime. Eles são a aversão a um Brasil melhor. É por isso que eu quero falar, vamos reagir de forma inteligente, escolhendo bem os candidatos, excluindo qualquer possibilidade de desvio de foco. Aqui, os trolls que ficam digitando o nome de candidato bizarro é excluído imediatamente, porque no próximo ano eles não poderão fazer ataque em massa contra a nossa página. Aqui, pessoas que vêm para cá para falar de questões pessoais, deste ou daquele, são excluídas porque o blog O Cafezinho defende o debate político. Tá bom? Então, eu quero dizer que nós estamos no caminho certo e você que assiste ao nosso programa é muito importante
para ampliar esse debate. Rômulus, muito obrigado por mais um programa. É sempre um prazer estar aqui com você e espero tê-lo em novas oportunidades. Prazer é todo meu, Wellington. Um abraço para você e um abraço para os ouvintes. Pois é, o cocô do dia hoje, Rômulus, mais uma vez é você. Quem é o cocô do dia, Rômulus? Olha, o pessoal já vai achar que eu sou chato e repetitivo, mas de novo eu vou falar que o cocô vai para os entreguistas. Então, entreguistas na veia aí. Vamos lá, descarga nos entreguistas. O que é que eu faço no banheiro que eu me sinto feliz? Aqui, ó. Todo e qualquer entreguista é um cocô. Vamos dar descarga nessas merdas que estão querendo destruir o Brasil. Esse é o programa Cafezinho no WC, o nome de estudo, né? Desceu. Enquanto você se arruma para ir para o trabalho aí no Brasil, né? Porque aqui na Suécia já são 11 horas agora, no Brasil são 7 da manhã. Em Angola, Londres, 10 da manhã. Também na Suíça, 11 da manhã. Então, diferentes horários, mas a gente dá descarga. Não é? Porque eles são isso aí, o número 2. Wellington, são pessoas que estão literalmente leiloando o futuro do Brasil amanhã, não é verdade? Amanhã nós temos o leilão do pré-sal. Eles estão literalmente leiloando, são leiloeiros do nosso futuro. Pois é, então vamos debater política. Eu desejo um dia pré-sal para você, um dia nióbio para você, um dia muito rico, tá bom? Um dia bem brasileiro, que é o Brasil que tem o pré-sal, o Brasil que tem o nióbio. Então, são as nossas riquezas que virão para os brasileiros. Um grande abraço, Rômulus. E para você que me assiste, amanhã às 6 da manhã estarei de volta. Amanhã temos convidados aqui pessoalmente, na sala aqui da casa, tá bom? O Edgar vai voltar e vai voltar com a mãe dele, que é ativista e que está visitando a Suécia e vem para cá para bater um papo com uma senhora de idade. Temos outros convidados também. Grande abraço. Tchau, tchau, Rômulus. Tchau, tchau a você.